Há um mês e pouco atrás, no comecinho de abril, eu tomei uma caixa de remédios, de um remédio muito forte que eu tomo pra dor muscular, que só um já me apaga, imagina uma caixa, né? E o intuito era simples, acabar com tudo e calar minha mente. Foi um dia em que eu não tava suportando mais, há dias, e a minha cabeça não calava, hora nenhuma. Eram muitos pensamentos, muita coisa. E eu tava cansada. Eu cheguei num nível de exaustão física, mas principalmente mental, que eu não suportava mais. E eu não via mais nenhum futuro, nenhum sentido naquele momento. Pra mim ali já tinha chegado ao fim tudo. E qualquer coisa que eu tentasse não ia adiantar em nada. Então pra que tentar? Era mais fácil acabar. E eu me preparei pra isso. Eu acordei depois de dias pensando nisso. Eu fui na farmácia, eu comprei o remédio. Eu voltei em casa. O Fábio sempre dorme, principalmente nesse dia que ele tinha trabalhado até a madrugada do dia seguinte. Quando ele trabalha assim, ele acorda tipo 2 da tarde, 1 da tarde. Antes de eu sair, eu mandei um áudio pro meu ex-marido. Eu gravei vídeos pros meus filhos no meu celular. Eu gravei um vídeo pro Fábio. E eu deixei um bilhete em cima da mesa pro Fábio, falando pra ele que tinha vídeos no meu celular que ele precisava assistir e enviar pros meus filhos depois. E só. Eu fui pro meu ateliê e eu tirei cada comprimido um por um. Botei em cima da mesa e tomei todos de uma vez. Isso era umas 9h30 da manhã. Eu peguei um pedaço de tecido, coloquei no chão do tapete, deitei e fiquei ali, pedindo pra Deus só acabar com isso logo, porque eu não aguentava mais a minha cabeça o tempo todo falando comigo e gritando comigo e não fazia mais sentido. E aí eu simplesmente apaguei. Horas e horas depois, o Fábio viu o bilhete, achou estranho, não conseguiu falar comigo e foi lá no ateliê, já que é do outro lado da rua, e me achou deitada no chão. Ele chamou o SAMU, eu fui pra UPA, e eu lembro da primeira vez que eu acordei e ele tava me olhando. E ali eu vi que não ia adiantar nada, que os pensamentos ainda continuavam lá. E passei por todo um processo de lavagem, sonda. Foi horrível, mas ao mesmo tempo foi tão vergonhoso ver o cara que me amava ver tudo aquilo. E ao mesmo tempo ele hora nenhuma me julgou. Ele só me abraçou e falou que estava tudo bem. E foi extremamente gentil comigo da hora que a gente saiu do hospital às 4 da manhã até voltar em casa, chegar em casa e eu dormi o dia todo. E aí quando finalmente eu acordei, a única coisa que ele falou pra mim é essa: hoje tem gira e a mãe quer falar com você. Resumindo, você vai levar uma comida de cura, não de mim, mas das entidades. E eu fui, morrendo de vergonha também, morrendo de remorso, morrendo de tudo. E ao mesmo tempo tentando entender o porquê que a minha cabeça não parava. Continuava falando comigo e eu não suportava mais aquilo. E aí eu levei uma comida de ralo, óbvio, né? Da minha mãe de santo, das entidades, de todo mundo. E ali eu meio que despertei. Aos poucos, mas despertei. E comecei a procurar ajuda cada vez mais. E finalmente eu entendi que tinha sim um problema comigo. E eu neguei isso por muitos anos, mesmo sabendo que ele existia. Porque eu realmente achava que não era esse o problema da minha vida. Eu achava que o problema da minha vida sempre fui eu mesmo, no geral. E sempre é, porque a partir do momento que você não assume que você tem ali uma dificuldade, que você precisa resolver essa dificuldade para poder viver bem, é óbvio que o problema é você não tá assumindo o erro. E esse foi o meu maior erro. E eu tô querendo gravar esse vídeo e falar sobre isso porque eu sei que tem muita gente que me segue, que se espelha em mim, que me admira, que
que me manda muito amor. Por mais que também tenha muito hate, que hoje eu nem ligo mais e ignoro completamente. Meu recado é para as pessoas que realmente gostam de mim e se espelham em mim. E é sobre isso que eu quero falar agora no final. Eu tô num processo agora que chama Despertar da Minha Consciência. Eu entendi isso depois de muita terapia e principalmente medicação. E é incrível como a medicação faz realmente um resultado de retorno, porque faz uma semana que a minha cabeça é silenciosa. Faz uma semana que eu consegui estabelecer metas pro meu dia, cumprir todas, e chegar no final do dia cansada, mas não um cansaço que eu não conseguia lidar. Um cansaço normal, igual de todo mundo. Um cansaço que dá pra mim deitar no peito do meu noivo e assistir uma série e relaxar, porque eu consigo prestar atenção na série, porque a minha mente tá silenciosa. Um cansaço em que eu consigo ter paz, que eu consigo dormir, que eu consigo acordar bem, que eu não acordo já pensando, nossa, que merda de dia que eu vou ter hoje. E pode parecer bobeira, porque pra mim também era, por isso que eu quero falar isso, porque eu sei que eu tenho TDAH desde os 29. E desde os 29, dos terapeutas que eu passei e os 2 psiquiatras que eu passei, foi me recomendado tomar medicação. Eu não quis. Eu me neguei. E infelizmente não tem como o psiquiatra vir aqui na minha casa e falar, toma, é esse o seu problema, resolve. Não tem como, tem que ser eu. E eu me neguei. Porque eu realmente acreditava que tudo, desde a minha infância, que está relacionado com isso, era um defeito meu que as pessoas sempre apontaram. Ah, que a Juliana fala muito. Ah, que a Juliana é muito impossível. Ah, que a Juliana é muito sincerona. Ah, que a Juliana é muito organizada. Ah, que a Juliana fala o que quer e não pensa. Ah, que a Juliana começa uma coisa e nunca termina. Ela tem várias ideias boas, mas nunca termina. Ah, porque a Juliana poderia ser muito melhor, mas por que ela não é? Fora várias questões de traumas que também ajudaram a pegar todos esses detalhes do TDAH e piorar o dobro. E foi muito libertador essa última semana, porque depois de não só o efeito do remédio me ajudar, né, nesses sintomas que são terríveis e que com o tempo só pioraram minha vida de um nível assim surreal, e eu sei que muitas pessoas passaram por isso, porque eu conversei com muitas pessoas nessa última semana, amigos próximos, clientes minhas, né, que vieram falar comigo, que também descobriram o diagnóstico tarde, e todas elas relataram a mesma dor. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Não deixem pra depois, não esperem chegar aos 39 anos pra entender que boa parte da sua vida poderia ter sido 1000 vezes melhor, e só não foi porque você não assumiu que tinha alguma coisa errada com você. Porque já era muito difícil assumir que já tinha alguma coisa errada com você. Aí você também tem uma coisa errada na cabeça. Enfim. Eu não vou aparecer mais tanto por aqui, porque eu realmente vejo que isso era uma necessidade que eu tinha também por causa dessas questões. Eu não sinto mais essa necessidade por agora. Mas quando eu aparecer, realmente vai ser pra passar alguma coisa que eu acho importante. Ou pra falar do meu trabalho, que é o que eu acho realmente importante. Que até nisso tá fazendo uma diferença gigante na minha vida. Tanto nas minhas criações, quanto na minha organização, que era algo que realmente, tipo, por mais que eu me esforçasse, por mais que eu tentasse, por mais que eu quisesse, eu não conseguia. E eu me culpava por isso. Nunca foi de propósito, nunca foi porque eu quis, assim. Eu me culpava, eu chorava. Eu ficava, por que eu não consigo? Por que tem dia que eu consigo, tem dia que eu não consigo? Por que isso me trava tanto? E essa semana, finalmente eu consegui. Tipo, dar pelo menos ali uns 80% do que eu sabia que eu podia dar. E é sobre isso. É sobre saber até onde você pode ir e respeitar o limite. E entender que é um dia de cada vez. E eu tô vivendo assim, um dia de cada vez. E tá sendo incrível. Libertador. E transformador. Cada dia. E eu agradeço a Deus por ele ter me deixado viva pra entender isso.